No dia 24 de julho deste ano, o grupo paramilitar, mais conhecido como Grupo Wagner, convocou uma rebelião armada para derrubar o ministro da Defesa da Rússia, chamado de Sergei Shoigu, iniciando tomada de instalações militares de Rostov, que está localizado o quartel-general militar russo. Para entender quem é este Grupo Wagner e o motivo de gerar um conflito contra a Rússia, fica até o final deste vídeo. Após o fim da Guerra Fria, houve um ressurgimento dos mercenários na forma de empresas de segurança privada e empresas militares privadas. Essas organizações, também mais conhecidas como exércitos privados, são frequentemente contratadas por entidades estatais e não estatais devido à sua flexibilidade, custo relativamente baixo, falta de responsabilidade e capacidade muitas das vezes superiores aos militares regulares. As guerras do século XXI, como as do Afeganistão e do Iraque, testemunharam o envolvimento do exército privado em várias funções, desde o apoio logístico até a operações de alta intensidade. A Rússia se destacou como uma das nações que mais recorreram ao uso dos exércitos privados nesse período. Embora a Constituição russa estipule que todas as questões de segurança são exclusivamente responsabilidade do Estado, o estabelecimento de empresas privadas de segurança seria ilegal no país. No entanto, há lacunas legais importantes que permitem a existência dessas empresas. Embora os indivíduos não possam atuar como mercenário, empresas estatais podem ter suas próprias forças de segurança e, através de uma rede de subcontratados, cidadãos russos acabam de trabalhar como soldado privado, mesmo que nominalmente protegidos pela lei. Outra solução utilizada é registrar essas empresas no exterior, permitindo que as autoridades russas ignorem as barreiras legais em seu próprio país. Como resultado, a maioria das empresas militares privadas russas preferem recrutar exclusivamente cidadãos russos. Nesse contexto, o Grupo Wagner surgiu como uma dessas empresas. O Grupo Wagner, também mais conhecido como PNC Wagner, é uma das empresas militares privadas mais conhecidas e controversas. Embora muitos detalhes sobre a sua criação e propriedade permaneçam envoltos em mistério, relato da mídia e fontes abertas sugerem que o grupo foi formado por volta de 2014. O Wagner é um grupo paramilitar de mercenário composto por ex-soldados, prisioneiros e civis russos e estrangeiros. O líder da equipe de elite é o oligarca Yevgeny Prigozhin. Prigozhin é um empresário e oligarca russo. Ele começou sua carreira empresarial na década de 1990, aproveitando as oportunidades econômicas após a queda da União Soviética. Ele inicialmente se envolveu na indústria de restaurantes e refeições, fundando a empresa Concorde Catering. Com o tempo, Prigozhin expandiu seus negócios para outros setores, como a produção de alimentos. Ele teve um grande sucesso ao fornecer seus serviços de alimentações para as escolas e hospitais em São Petersburgo, estabelecendo contratos lucrativos com instituições públicas. Sua empresa, a Concorde Catering, tornou-se uma das principais fornecedoras nesse campo. O relacionamento entre Prigozhin e Vladimir Putin começou a se envolver na época que Putin era vice-prefeito de São Petersburgo, na década de 1990. Prigozhin estabeleceu conexões com várias figuras públicas e empresariais locais, incluindo Putin. A relação de Prigozhin e Putin se fortaleceu ao longo dos anos. Ele se tornou um dos chamados oligarcas do Kremlin, empresários que possuem estreitas conexões com o governo russo e têm influência política significativa. Prigozhin é frequentemente mencionado como um dos aliados próximos de Putin. É importante observar que Prigozhin é considerado uma figura controversa. Seu envolvimento em operações políticas e militares, como a suposta influência na política externa russa e a conexão com o Grupo Wagner, levaram a uma série de sanções internacionais contra ele e suas empresas. O Grupo Wagner tem sido associado a uma série de operações militares em conflitos internacionais, particularmente na Ucrânia e na Síria, lutando em nome de interesses russos.
No entanto, a relação exata entre o grupo Wagner e o governo russo é um assunto de especulações e controvérsias. O governo russo nega oficialmente qualquer conexão com empresas e retrata o grupo Wagner como uma entidade privada e independente, não endossada ou controlada pelo Estado. A Ucrânia, um país com uma rica diversidade étnica e cultural, foi um palco de uma disputa acirrada entre influências ocidentais e russas, no leste da Ucrânia. Uma região com uma população majoritariamente de língua russa e fortes laços históricos com a Rússia. A identidade cultural e a lealdade à Rússia exerceram um papel significativo. As divisões políticas e governamentais exacerbaram ainda mais as tensões. O governo ucraniano enfrentava desafios em suas orientações políticas, como uma parte da população defendendo uma maior integração com a União Europeia, enquanto a outra buscava preservar laços estreitos com a Rússia. A recusa do então presidente Viktor Yanukovych em assinar um acordo de associação com a União Europeia alimentou um sentimento de descontentamento e insatisfação. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 marcou um ponto de inflexão crucial no conflito. A ação unilateral russa gerou indignação internacional e desencadeou uma espiral descendente das relações entre a Rússia e a Ucrânia. O governo ucraniano viu a anexação como uma ameaça à sua integridade territorial e soberania, intensificando o sentimento separatista em busca de partes do leste da Ucrânia, onde os grupos pró-russos buscavam proteger sua autonomia. A interferência geopolítica agravou mais ainda a situação. A Rússia e países ocidentais, como Estados Unidos e a União Europeia, exerceram influência política e forneceram apoio militar às partes envolvidas no conflito. Essa rivalidade geopolítica levou a uma escala de violência, com ambos dos lados recebendo suporte externo e as consequências sendo profundamente pela população local. A guerra civil no leste da Ucrânia, especificamente no Donbás, em 2014, foi marcada por uma série de crimes de guerra e alegações de envolvimento do grupo Wagner. Nesse cenário turbulento, as atrocidades cometidas afetaram a vida de civis inocentes e tiveram impactos duradouros na região. Durante o conflito, foi revelado diversos crimes de guerra, incluindo ataques indiscriminados a áreas civis, bombardeios de hospitais, escolas e infraestruturas vitais. Civis desprotegidos foram mortos e feridos, violando as leis internacionais que protegem a população civil em tempos de conflitos. Tanto as forças separatistas pró-russas quanto as forças ucranianas foram acusadas de cometer esses abusos, com possível envolvimento de mercenários do grupo Wagner. No dia 24 de fevereiro de 2022, 8 anos após a história se repete, o presidente da Rússia começou com o avanço de tropa russa contra o território ucraniano, com ataques em cidades ucranianas como Donbás, Mariupol, Kharkiv, Lutsk, Odessa, entre outras cidades. O conflito se estende até os dias de hoje de 2023, passando de um ano de conflito. Porém, o exército russo teve a ajuda do grupo Wagner. Os mercenários foram usados pelo presidente Vladimir Putin no começo do conflito à Ucrânia. Eles atuaram principalmente no leste do país, no Donbás, onde ficam as regiões de Donetsk e Luhansk. E essa ajuda foi importante, uma vez que as tropas russas conseguiram conquistar diversos territórios, como aconteceu na Batalha de Bakhmut. Há relatos do grupo Wagner estar envolvido em operações especiais e conflitos em outros países, como Síria, Sudão e África. Na Síria, durante o conflito, que começou em 2011, o grupo Wagner emergiu como uma força militar privada com fortes ligações ao governo sírio liderado por Bashar al-Assad. Seus mercenários foram contratados para apoiar forças governamentais em batalhas cruciais. Com a sua presença no território sírio, o grupo Wagner não apenas ajudou a sustentar o regime de Assad, mas também reforçou a influência russa na região, gerando tensões com os Estados Unidos e outros países envolvidos. No Sudão,
A presença do Grupo Wagner foi associada à proteção de importantes instalações governamentais e recursos naturais. Contratados pelo governo sudanês, eles forneceram treinamento militar e serviços de segurança, aumentando a presença russa na África. Essa expansão das empresas militares privadas russas em áreas estratégicas levantam questões sobre as suas implicações geopolíticas e o equilíbrio do poder no continente africano. Na sexta-feira, uma grave acusação abalou a geopolítica internacional quando um incidente envolvendo militares russos e o grupo Wagner ressaltou em um número significativo de baixas. O líder do grupo, Prigozhin, prontamente prometeu uma retaliação, ameaçando bloquear estradas e aeronaves. Inicialmente, ele apresentou seu discurso como uma busca por justiça, alegando que seu exército de mercenários revelaria a raiz do caos que assolava a Rússia. No entanto, o discurso de Prigozhin logo se modificou, afirmando que suas críticas à liderança militar russa visavam apenas corrigir falhas, sem intenções de se revelar contra o Estado. A situação tornou-se ainda mais complexa quando Prigozhin anunciou que suas tropas haviam invadido a região russa de Rostov e ocupado importantes instalações militares. Rostov-on-Don, a sede do Comando Militar do Sul da Rússia, foi alvo dessa ação. O grupo Wagner ameaçou bloquear as forças russas na cidade, exigindo um encontro com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o principal general da Rússia, Valery Gerasimov. Prigozhin culpava esses líderes pela má atuação russa na guerra, acusando-os de traição e organizando uma suposta rebelião armada. Em resposta, o Serviço Federal de Segurança da Rússia abriu um procedimento criminal contra Prigozhin, acusando-o de convocar uma rebelião armada. Essa situação deixou a Rússia em alerta, levando o governo a intensificar as medidas de segurança em Moscou e tomar ações anti-derramamento de sangue para fortalecer a segurança na capital. O presidente Putin comparou o ocorrido na Rússia a um golpe de 1917, relembrando as intrigas, disputas e jogos políticos que levaram a destruições do exército, colapso do Estado, perda de vastos territoriais e, por fim, a tragédia e guerra civil. Enquanto esses eventos desenrolavam entre russos e ucranianos, especialistas acreditavam que o governo da Ucrânia faria o máximo para explorar a turbulência na região. Na manhã de segunda-feira, do dia 26 de junho, o grupo de mercenários decidiu deixar a cidade russa de Voronezh, onde estavam estabelecidos. Segundo relatos, eles seguiram para o país vizinho Bielorrússia, após aceitarem um acordo intermediado pelo país para evitar um conflito armado e o derramamento de sangue. No entanto, diante desses conflitos internos, resta uma pergunta: o que acontecerá com o grupo Wagner? O futuro desse grupo de mercenários ainda é incerto, mas algumas hipóteses podem ser consideradas. Especialistas argumentam que o grupo tem sido uma ferramenta útil para o Kremlin nos últimos 8 anos, promovendo seus interesses. Ou seja, o grupo Wagner possui uma relevância significativa. Diante disso, é difícil prever com certeza o que ocorrerá no cenário da guerra sem a presença dos mercenários. Além disso, é improvável que Putin confie novamente em sua contratação. Portanto, é provável que ocorra uma reorganização do Ministério da Defesa com o possível remanejamento dos soldados do grupo Wagner para as Forças Armadas Russas, resultando no fim dessas unidades notórias de mercenários. No entanto, vale ressaltar que a dissolução do grupo Wagner não implica o fim de todas as empresas militares privadas e legais que atuam na Rússia durante a guerra. Nos últimos tempos, essas organizações têm se multiplicado para ajudar os russos nos conflitos. Esse levante dos mercenários revelou a fragilidade da autoridade de Putin e como a revolta de um pequeno grupo pode colocar em jogo a soberania russa. Os próximos dias serão decisivos para determinar o desfecho dessa situação. Apenas o tempo dirá. No entanto, uma coisa é certa: toda essa turbulência abalou as estruturas do governo e gerou preocupação entre a população. Seria esse o começo do fim do presidente Putin?
Resta-nos aguardar os próximos acontecimentos e torcer para que essa guerra chegue a um fim o mais rápido possível. Se inscreva-se no canal e deixe o like para ajudar a gente a produzir conteúdo. A nossa meta é bater 1000 inscritos até o final do ano. Até mais!